obrigação de ser mais durão e encarar essa realidade, entendeu? Forças Armadas, pô. Essas coisas que eu tô falando, você fala pra um general, o general caga nas calças na mesma hora, porra. Porque general não existe mais general no Brasil, né? O Lula foi, como é que se diz, foi muito educado de chamar de bando de generais. Cadê o general? Não tô vendo nenhum general. Tô vendo uns recrutas aí de merda, tá vendo? Generais existiam antigamente. Hoje os que prestam todos na reserva. Pode escapar um ou dois, mas um ou dois não consegue fazer nada, né? Mas os caras que têm o poder na mão, falam, não tem estofo, não tem espinha dorsal. Pô. É até milico, que deveria ser um cara formado, vamos dizer, para encarar a realidade da vida no seu aspecto mais cruel. Parece que não tem. Seus mesmos cuidados, a mesma coisa, sabe, de mocinha, aquelas... Enquanto isso, tá o tiroteio lá no Rio, e lá no Complexo do Alemão, eles botaram umas mulheres para desfilar com os cartazes. Políticas públicas e não tiros. Tudo pela paz, nada pela guerra. Ué, mas não é isso que já tem sido seguido há 30 anos, meu Deus do céu. Aquele pessoal do Viva Rio lá, distribuindo florzinha, né? Sou da paz, fazendo aquelas mãozinhas assim, a pombinha, né? E os outros respondendo com tiro, evidentemente. Quer dizer, mas já não é isso que tem... Agora, o problema não é, evidentemente... Não existe a opção de políticas públicas e tiro, porque as duas coisas você tem que fazer. É isso. O problema é... Se for para dar tiro, você vai dar tiro em quem? Hã? O problema é pegar os camaradas certos. Agora, não pode pegar os camaradas certos, por quê? Porque os camaradas certos estão no governo, porra. Então não tem solução. Né? Ainda tem gente, não, mas as Forças Armadas podem interferir. Força Armada hoje, filho, tudo funcionário público, só pensa em aposentadoria, eles foram corrompidos. Quer dizer, o novo esquema de promoções, que já foi adotado no tempo do governo Sarney, é para promover só os medíocres e puxa-saco. Então não tem mais liderança nas Forças Armadas. Vocês estão pensando o quê? Que lá tá cheio de gente que deu o Olímpio Mourão Filho? É? Não tem mais gente assim, não tem mais general assim, porra. Uma segunda notícia. Olha aqui, eu fico sabendo através do jornal O Tempo, de Minas Gerais. O Tempo. Não foi através do Estadão, do Globo, da Folha de São Paulo. E fico sabendo, não através do noticiário, mas através de um artigo do Murilo Badaró, presidente da Academia Brasileira de Letras, que o seu Lula, nas festividades de 7 de setembro, ele excluiu do palanque, proibiu a entrada no palanque dos comandantes das 3 Forças Armadas. Hã? Porque ele não queria ser visto e fotografado do lado de militares fardados. Preste atenção, vou repetir. Né? As festas de 7 de setembro são eminentemente a parada militar. Né? Sempre foram. As Forças Armadas sempre foram o personagem principal das festividades de 7 de setembro. Agora o personagem principal é o seu Lula. E milico não entra. Quando eles tiraram o estatuto ministerial dos chefes das Forças Armadas e criaram essa palhaçada de Ministério da Defesa, para dar isso, por exemplo, um vagabundo como esse Nelson Jobim, que no primeiro dia já se veste de general, que é uma coisa proibida por lei, se veste de general, fantasiado de general e sai dando ordem para milico, que é um que o cara faz, merece o quê? Tapa na cara, né? Na melhor das hipóteses, um tapa na cara. Então, veja se esse sujeito tem um homem capaz de se fantasiar de general, tem capacidade para ser ministro da Defesa. Quer dizer, ele não sabe nem que a lei o proíbe de fazer isso. Então, o que ele sabe a respeito de Forças Armadas? Nada. Então, os comandantes das 3 Forças Armadas, que eram ministros, ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, deixaram de ser ministros, perderam o estatuto ministerial, viraram apenas comandantes submetidos a um outro ministro. E pior, tinha gente no Exército que aceitava isso. E defendia isso. Eu tive um bate-boca com um sujeito uma vez no clube militar, um coronel do Exército, tido como grande intelectual no meio deles. Para mim, uma besta quadrada. O cara defendia isso aí, e foi nessa ocasião, aliás, que eu perguntei para o sujeito, falou, olha, o senhor leu tal livro assim, sobre isso? Não. O senhor leu tal outro? Não. O senhor leu tal outro? Onde é que o senhor tira suas informações? Ah, eu leio o jornal. Eu digo, então vá merda, meu filho. Você pode ser coronel quanto queira, e os seus colegas podem te achar intelectual, para mim tu é um burro. Tá certo? E graças à burrice dessa gente que aceitou essa coisa, quando os militares jamais poderiam ter baixado sua cabeça, primeiro aceitaram perder o estatuto ministerial, depois aceitam um monte de boicotes, aceita levar tapa na cara,
da mídia todo dia, tá certo? E vão pedir socorro pro bandido. Na eleição de 2002, eu vi com os meus dois olhos a milicada tudo bravo, porque o Fernando Henrique não dava aumento para eles, foram tudo votar em Lula. Quer dizer, merece mesmo, merece. Quer dizer, o sujeito que não é capaz de pensar a longo prazo, fala, olha, existe uma estratégia revolucionária, a estratégia revolucionária se dá através, vamos dizer, de duas forças concomitantes, através da estratégia das tesouras do Lênin. Você tem aí uma esquerda para lá, outra esquerda para cá, você tem a esquerda da esquerda, a direita da esquerda, e nós não podemos compactuar com nada disso, não. Eles se cansaram da direita da esquerda e se aliaram com a esquerda da esquerda. Daí perderam o estatuto ministerial, agora sai até do palanque. Tá vendo por que eu estou dizendo que, com exceção de uma meia dúzia, que são meus amigos, que eu respeito, que é a turma do Grupo Inconfidência, a turma do pessoal do Ternumo, o pessoal do Grupo Quero Quero, tem vários dessas agremiações que são independentes, não são órgãos das Forças Armadas, são agremiações criadas e mantidas com o próprio dinheiro de oficiais, da ativa da reserva, né? Então, tirando esse pessoal, as Forças Armadas brasileiras não existem mais. Aquilo é um bando de boiola que aceita qualquer coisa. E que se mandar os bichos invadir Honduras, eles vão correndo. Sim, senhor, sim, senhor. Chega lá o Hugo Chávez, dá um grito, a milicada tudo bate em continência e vai fazer o que o seu Hugo Chávez mandou. Quer dizer, é a isso que nós somos reduzidos. Aqueles pessoal que tinha esperança numa ação das Forças Armadas, pode tirar o cavalo da chuva, isso nunca vai acontecer. Não tem capacidade para isso, não tem coragem e, sobretudo, não querem. O que eles querem, milico agora, meu filho, é funcionário público. Então, tudo que eles querem, o sonho da vida deles é o quê? Aposentadoria. Então, por isso, eu não converso mais com essa gente. Milico brasileiro, se tirar aqueles que estão na minha lista, que são meus amigos queridos, se aparecer aqui na minha casa, leva um cuspido na cara. Aqui, da Folha de São Paulo. Zelaístas tomam controle total da missão brasileira. Saiu até a Folha de São Paulo reparou nisso. Você chega lá, quem te atende na porta é um funcionário brasileiro? Não. É um pau mandado do Zelaya. Né? Vestido de capuz na cabeça, como um terrorista, para não ser identificado pela mídia. Né? O jornalista brasileiro, para entrar lá, né, teve que explicar, chamar, por favor, chama o encarregado de negócio brasileiro, Francisco Catunda, acho que um brasileiro tem lá dentro. Né? No resto, os caras estão mandando, lá estão cagando no meio da sala, né? Não sei como é que estão fazendo, porque não tem água naquele negócio, né? Então, cada privada já tem... Quantas cagadas tem lá dentro? 100, 150, não sei quantas foi. Né? Mas é bom, pois ela merece isso. Mas eu sei que o Brasil não manda nada na sua própria embaixada, né? É isso que... Olha, o presidente que faz isso, é claro que está cometendo um crime de alta traição. É que você te entregou uma embaixada para invasores, porra. Quem invadiu? Olha... Os caras tomaram conta do negócio lá, pô. Estão mandando na embaixada. Eles não são hóspedes da embaixada, não são asilados da embaixada. Eles são os donos da embaixada. Fazem o que querem lá dentro. O brasileiro não tem vez. É o negócio do mensalão. É o assassinato lá do prefeito de Santo André, tá certo? É o filho do Lula, tá certo? Que em poucos meses, né, ele é retirado do zoológico, literalmente retirado do zoológico, tá certo? E saiu do estatuto de habitante do zoológico para uma das maiores fortunas do país em 3 ou 4 anos. Tudo por coincidência. Tudo está acontecendo na sua cara. E vocês aceitam isso, porra? As Forças Armadas aceitam isso. A chamada oposição aceita isso. E quer discutir isso educadamente. Fala, como você pode discutir educadamente crime? Gente? Você pode discutir educadamente uma ideia. Até uma proposta ideológica, aí você pode discutir. Mas crime organizado você não pode discutir educadamente. Aliás, não é nem discutir. Que se vê um sujeito assaltar a sua casa, tá certo? Você vai discutir com ele. Olha, se você tiver meio de botá-lo de lá para fora, você põe. Se não tiver, você vai ter que aceitar, né, a invasão e submeter aquilo, mas depois o cara sair, você vai avisar a polícia. Agora, no Brasil, não. A colaboração do Lula com a Farc é a mesma coisa. Agora, ninguém quer ver isso. Outro dia veio aquele general de merda dizer que narcotráfico não é um problema para as Forças Armadas brasileiras, não afeta a segurança nacional. E para que segurança nacional ele está falando? Se mora 50 mil pessoas por ano, é claro que é um problema de segurança nacional. Agora, esse general é um covarde, é um frouxo, é um boiola, esqueci até o nome do desgraçado.
E ele que aparece na minha frente, eu digo na cara dele. E você, general, é uma vergonha para as Forças Armadas. Agora, nós sabemos que o narcotráfico não é mais crime comum. O narcotráfico está articulado politicamente. O narcotráfico é uma agressão organizada contra o país. Agora, esse desgraçado se prevalecendo de uma distinção formal e já ultrapassada entre o que é delinquência comum e o que é um ato de guerra, né? Como se ele não soubesse que as Farc estão praticando atos de guerra um atrás dos outros. Ele diz, não é problema nosso. Não é problema nosso, seu merda, porque você é um covarde. Você não é capaz de enfrentar um cachorro na rua. Vê um cachorro latindo para você mija nas calças. Eu não sei como aceitam um sujeito desse dentro das Forças Armadas. Já aceitaram tudo. Já estão aí mais que de joelho, estão de 4. Incluindo o pessoal das Forças Armadas. Olha, eu em outras épocas, eu já sofri muita perseguição, muito boicote, muito insulto por causa de defender a honra das Forças Armadas quando eram acusadas injustamente. Mas note bem, vamos ver o outro lado da moeda. Passaram-se 30 anos desde o fim do regime militar. Até hoje eu não vi um milico tentar fazer a autocrítica daquele tempo. Dizer, vamos ver os nossos erros. Nenhum fala disto. Por exemplo, nenhum diz, nós fomos cegos, porque nós não vimos a revolução cultural acontecendo. Nós ficamos obcecados com a guerrilha e até protegemos a esquerda pacífica que agora está nos enterrando. Eu não vi um milico dizer isto. Eu não vi um milico dizer o seguinte, nós com a nossa arquitetura, nós deformamos completamente as grandes cidades brasileiras, sob o pretexto, vamos dizer, de facilitar o trânsito ou coisa assim. Nós enchemos tudo de minhocões que destruíram, desfiguraram a cidade completamente. A nossa arquitetura, nosso urbanismo é monstruoso. Eu não vi um milico dizer isso. E reconhecer que na hora que você desfigura o ambiente físico, você degrada moralmente as pessoas. Eu não vi um reconhecer isto. Eu não vi um também fazer a autocrítica da fraqueza que teve com a esquerda, como por exemplo o general Ernesto Geisel, que dizia, não, eu não sou infenso à esquerda. Meu filho, você foi posto lá para ser infenso à esquerda. Você foi posto lá para defender o país contra a esquerda que estava tentando implantar um regime comunista no Brasil. Mas depois, o cara se deixa encantar por gente do show business, por intelectuais, etc. Ele quer parecer bonitinho na frente deles. E daí boicota um verdadeiro patriota que foi o general Silvio Frota. Isso aí vocês têm a obrigação de fazer autocrítica, porque a situação de hoje foi criada por vocês. Foram vocês que aplanaram o caminho para a esquerda tomar todo o poder. Vocês fizeram isso em primeiro lugar destruindo a classe política, porque você e milico, acho que só milico sabe. Então reduziram a classe política à condição de carimbar os seus decretos. Resultado, a classe política foi enfraquecendo, e chegou uma época que a pessoa mais forte, mais vigorosa da classe política era aquele idiota do Ulisses Guimarães. Isso foram vocês que fizeram. Vocês destruíram a carreira política do Carlos Lacerda, que era o político mais promissor que tinha no Brasil. Por que vocês não fazem uma autocrítica? Veja, quando a esquerda foi derrotada em 1964, a primeira coisa que ela fez foi se recolher e fazer autocrítica. Vamos ver os nossos erros. Agora, esta milicada brasileira não é capaz, não tem hombridade suficiente para ver os próprios erros. Fica só se fazendo de vítima. E quando é perseguida, aviltada, acusada do que não fez, reage fazendo uma notinha oficial. Eu mil vezes, em conferências, em artigos, digo, não é assim que se faz. Quando vocês são acusados de uma coisa que não fizeram, você tem que processar o filho da puta. Tem que reagir como homem. Não é como mulherzinha que fica só chorando em notinha oficial. A minha palavra nunca foi ouvida. Então eu digo, olha, eu conheço meia dúzia de oficiais de muito valor no Brasil. Mas infelizmente eles não são a norma. Então não adianta contar com as nossas Forças Armadas, que hoje são fraquezas desarmadas. Ex-membro das Farc é preso em São Paulo. Prestem muita atenção, essa notícia é fundamental. Um colombiano de 50 anos, ex-integrante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que vivia na Bolívia, foi preso sábado com mais 4 homens na região da Penha, zona leste de São Paulo. Ele estava com 240 quilos de cocaína escondido no fundo falso de um caminhão. De acordo com o delegado titular da 1ª Seccional Centro, Aldo Galeano Júnior, o colombiano se juntou a outros dissidentes das Farc e iniciou sua escalada no tráfico internacional de drogas, montando um cartel.
A polícia começou a monitorar a quadrilha em setembro. O colombiano é acusado de ter matado 19 guerrilheiros das Farc para se vingar. E assim vai. Preste atenção. O aparato policial brasileiro, no momento, serve para liquidar todos os concorrentes das Farc e entregar às Farc o monopólio do comércio de droga no Brasil. A Farc já controla quase tudo, mas de vez em quando aparece uma quadrilha, ou independente ou dissidente, e tem a ousadia de invadir o mercado, que é monopólio das Farc. Então vai lá o governo, né, muito zelosamente, e prende os caras. Agora, prender gente das Farc não prende jamais. E quando prende, se mobiliza a putada petista inteira para tirar o cara da cadeia e para arrumar emprego público, para proteger, para dar cidadania, etc, etc. O governo brasileiro é instrumento das Farc. Prestem atenção. As Farc são o braço armado e o fornecedor de verba para o Foro de São Paulo. O nosso governo é a encarnação do Foro de São Paulo. Quem quer que não enxergue isso é um cego idiota ou então é parte interessada. Toda a exibição de combate às drogas que se faz no Brasil é isso: combater concorrentes das Farc. Entregar o mercado de drogas brasileiro inteiro às Farc, que elas já dominam quase por completo. Então aqui, o cara matou 19 guerrilheiros das Farc e ousou criar uma quadrilha independente. Tem que ser punido imediatamente. E daí bota toda a polícia brasileira atrás do cara. Quer dizer, e agora, note bem, tem gente que assim, em desespero, diz, não, precisa ter uma intervenção das Forças Armadas. O próprio Carlos Bereza está pedindo informação. Acontece o seguinte, as Forças Armadas já não são o que eram. Essa gente só quer duas coisas, quer aposentadoria e quer bater continência para Hugo Chávez. Então ficam inventando historinha de que tem Marine na Amazônia, então tem que juntar o exército brasileiro com o exército da Venezuela, com as Farc, etc., para expulsar os invasores. Não tem um puto do Marine lá. Né? Então ficam inventando essa coisa. E sim, são um bando de covardes que foram inteiramente derrotados pela esquerda, derrotados e humilhados, e começaram a gostar daquele que os humilhar. Você vê lá na Escola Superior de Guerra, lá só vai falar comunista e puxa saco de comunista. Você lê aquela revista, é uma vergonha. Quer dizer, aquela mesmo, sob pretexto nacionalista, é aquele mesmo pró-comunismo de sempre. E isso aí tomou conta das Forças Armadas. Eles não contem com as Forças Armadas para nada. Elas não existem mais. Existem meia dúzia de oficiais de valor, em geral na reserva, como esse pessoal que faz o jornal Independência, né, Inconfidência. Esse pessoal de muito valor. Eu digo, mas olha, mas na tropa mesmo, e no comando das tropas, só tem filha da puta. Né? Note bem, agora, por exemplo, quando surge essa pressão da OEA para que o Brasil castigue os militares envolvidos no combate à guerrilha do Araguaia, o que acontece? Há uma reação geral das Forças Armadas em defesa de seus colegas? Não, eles ficam se escondendo atrás do ministro Jobim. O ministro Jobim vai nos defender. Escuta, um ministro não pode defender você contra uma lei, meu Deus do céu. Os caras já estão modificando a lei da anistia e vão pegar todos vocês, vão pegar homens de 90, de 100 anos. Está aqui, a Graça Salgueiro, no blog dela, Nota Latina, que ainda é a melhor fonte de informação sobre a América Latina, informa que já morreram na cadeia 102 oficiais militares nos vários países da América Latina. E a mesma coisa vai ser feita no Brasil. No Brasil tudo vai mais devagar, pelo tamanho do país, né, e pela, vamos dizer, pela desorganização geral. Mas o destino dos militares está selado. E eles, na hora H, eles vão vender os seus colegas, vão vender a honra das Forças Armadas e inventar um pretexto para enobrecer a adesão deles à Revolução Latino-Americana. Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. O Brasil, vamos dizer, é um país que desceu moralmente a um nível que se tornou impossível de descrever. Todo brasileiro, o sonho dele é vender-se um pouquinho mais. Não precisa nem ser caro, o Brasil se vende barato. E depois que ele se vende, ele inventa todo um discurso moralista para enfeitar o que ele fez. Todos são assim. Vocês não lembram o presidente Collor? Você quer alguém que foi mais xingado, aviltado, perseguido, desmoralizado pela esquerda do que o Collor? O que está o Collor fazendo agora? Puxando o saco de Lula e do PT. São todos assim.